indignação que eu percebo nas ruas do Rio, por onde eu me locomovo, em Brasília também, ela ganhar corpo numa diversidade de manifestações, de protestos. Tem uma hashtag em alta que é, de um lado, perigosa, de outro lado, cutucante, que é Congresso Inimigo do Povo. Mas, Noblar, o que você disse desse suposto acerto e acordão, em primeiro lugar, é da tradição, da má tradição da história brasileira. Quando os poderes começam a se desgastar demais e o povo começa a olhar de banda para as instituições, como os tropeiros de Guimarães Rosa, olhando no Grande Sertão com desconfiança até para Deus, em relação a Deus, aí eles tratam de se articular e encontrar alguma solução. E vem com esse papo enganoso de pacificação. Mas quem está em guerra, hein? Eu entendo que a grande pacificação já tem o seu acordo escrito desde 1988, quando saímos de um período trevoso da ditadura. Respeitando a Constituição, fazendo com que ela desça do papel para a vida, a gente está no caminho. A pacificação não é de cemitério, é numa sociedade desigual como a nossa, sempre conflitada, mas administrando e reconhecendo e avançando na superação das causas dos conflitos. Um outro elemento importante que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos, afinal, a duras penas, no Estado democrático de direito, com todas as suas insuficiências. E quem atentou contra o Estado democrático de direito foi a extrema-direita, com toda a trama golpista que ficou muito bem revelada e julgada e com razão condenada nessa votação do núcleo crucial do golpismo. E olha, você perguntou dos meus mandatos, eu te digo, Noblar, e a você, André, e todo mundo que nos acompanha aqui, fiz essa continha hoje na nossa prestação de contas aqui na rua, na praça pública. Nós vamos na praça pública e ninguém nos hostiliza. Passa um ou outro que xinga, mas é da vida e é assimilável. Pois bem, fiz a continha hoje para a nossa prestação de contas no centro do Rio, Praça Mário Lago, Buraco do Lume, que, aliás, o prefeito Eduardo Paes quer reduzir a quase metade, acabando com um pedaço lá que tem árvores para fazer um prédio, é outra luta do cotidiano que estamos travando aqui. Eu sou deputado há 606.758 dias. Posso dizer a vocês que esses dois últimos dias, terça e quarta, foram os piores da minha vida parlamentar. E olha que já teve coisa ruim lá. Inclusive, claro, aquela sessão retumbante que foi marcada para um domingo, parou até jogo do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro, para caçar Dilma Rousseff, para decidir o destino dela na Câmara e depois foi para o Senado. Horário nobre, televisões transmitindo, uma coisa espetacular. E lamentável, né? Porque eu vi uma sucessão de hipocrisias, de corrupto, dizendo que a corrupção não podia continuar, do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, pedindo que Nossa Senhora tivesse misericórdia desse país, de Jair Bolsonaro, deputado, lembrando de brilhante Ustra, o chefe da tortura no Brasil, que terror de Dilma Rousseff, dizendo isso, ele, no seu voto, enfim. Mas os 2 dias não tão retumbantes, de tanta visibilidade e mais de tramitação legislativa, mais canhestras, mais medíocres que eu vivi foram esses 2 dias. E, resumindo, digo por quê. O projeto, a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, da blindagem, que ele chamava de das prerrogativas, era, na verdade, ela está tramitando, passou na Câmara com os votos. Eu adorei as 2 páginas
de O Globo ontem, página 10 e página 11, olha, atendeu a um pleito dos bolsonaristas. O voto de todo mundo está impresso aqui em duas páginas do jornal o Globo. Todos os votos, dos quase 500 que votaram. Pois bem, essa PEC, que foi chamada de blindagem, ou mais apropriadamente bandidagem, é um horror, porque ela reforça todas as prerrogativas dos parlamentares, em especial para que aqueles alvo de investigação ou de pedido de prisão ou de abertura de processo criminal só possam ter a consecução dessas ações penais se as respectivas casas, Câmara, Senado e Assembleias Estaduais, que se estende até os deputados estaduais, autorizarem. Ou seja, nós passamos a ser juízes de nós próprios. Pior, voto secreto. Noblar acho que cobria ainda o Congresso nessa época, uma ampla campanha para o voto aberto no parlamento. O eleitor tem direito de saber como o seu eleito vota em todas as circunstâncias. E vencemos isso, pois eles querem retornar isso. E, por fim, essa PEC da bandidagem, ela é irmã siamesa do projeto de lei da anistia. Aí é só projeto de lei mesmo. Recuperaram lá um do Crivella, que aliás declarou ontem que para ele tinha que mudar a lei para excluir o crime de tentativa de golpe de Estado. Ah, Isso não mesmo, seria ele mais fala crime? assim, se alguém atira e pega de raspão, outra pessoa não cometeu crime algum. Esse deputado, que foi prefeito do Rio de Janeiro, teve a capacidade de falar isso, de manifestar essa ideia esdrúxula. Mas então as duas são irmãs siamesas, se complementam, porque a PEC da bandidagem é para preservar ainda mais. Inclusive o presidente de partido, que vai passar a ter foro especial. E 60 deputados hoje sob alvo, sob investigação. Todo mundo fica protegido, blindado, se essa PEC passar. E a anistia é para blindar, proteger os golpistas, os que participaram dessa trama. Estão denunciados, foram, de início, 1.600 e tanto. Hoje tem 141 presos só, e alguns em domiciliar. E agora o núcleo golpista, quando chegou lá na cúpula, nos Tubarões, saiu do campo das sardinhas, aí tem esse auê, eles aprovam a urgência da anistia para golpista e essa PEC absurda na Câmara, com todo tipo de manobra parlamentar. No caso da PEC da blindagem, nós conseguimos derrubar de madrugada, num destaque, o voto secreto. Que eles fizeram? Suspenderam a sessão, quase 1 da manhã, convocaram para o dia seguinte, quarta-feira, e vieram com uma emenda aglutinativa totalmente antirregimental que refazia a votação. O relator Cláudio Cajado teve a cara de pau de dizer: temos que respeitar os deputados que àquela hora estavam dormindo. A gente até brincou, falou que ele estava fazendo a emenda da soneca. Alguns com, sei lá, suas amantes, estavam em outras atividades e aí não podiam estar lá. Então vamos refazer a votação. Isso é um absurdo total, mas passou. A aglutinativa existe para juntar emendas parecidas e dar uniformidade, harmonia ao texto. Ô, Ali, no caso, Chico, foi para sugar, foi uma emenda, na verdade, de extorsão, uma emenda extorsiva e não aglutinativa. Pois não, ô, Noblar. ô Chico, você não acha que se quer dizer, eu não sou jurista nem nada, eu apenas acompanho as coisas, e como acompanho há algum tempo, já vi também muitas coisas. Por exemplo, está se falando novamente agora, esses que estão querendo bancar esse projeto de lei da dosimetria. Parece até ironia com o Supremo, porque o Supremo é quem tem o direito de estabelecer a dosimetria das penas. Mas muito Tudo bem. estabelecido. E- É, e esse pessoal agora diz: não, temos que fazer um pacto, firmar um pacto republicano. Oi, no meu modo de ver, ou ao meu sentir, como dizem alguns advogados, ao meu sentir, esse pacto republicano é a Constituição de 88. É ela Exatamente. que está vigorando, não é? Embora sendo reescrita a uma velocidade infernal.
Mas, enfim, mas é ela que está em vigor. Pacto republicano é a Constituição, até que você faça uma nova Assembleia Nacional Constituinte, se for o caso. Agora, isso passa, isso não interessa, isso não é levado em conta por essa maioria no Congresso. Eles, o que é que eles respondem para isso ou nem respondem para isso? Não, não. Eles dizem que, em primeiro lugar, não houve nenhuma afronta à Constituição. Eles não fazem nenhuma autocrítica. A história, eu vou no meu lugar de velho professor de história. Ao longo da história brasileira, desde a colônia, no período imperial do século XIX, no período republicano, houve sim anistias, mas era a partir de uma situação consolidada, reconhecida, em que a parte derrotada admitia que tinha desbordado, errado, havia uma espécie de autocrítica, embora muitos anistiados depois voltassem a delinquir ou cometer o ato, como no tempo do Juscelino, o Aragasta, Claro, Cariacano, eles foram anistiados por generosidade presidencial, indultados e logo depois, em 64, estavam lá juntos para golpear de novo. Mas, de qualquer forma, é um processo. Essa anistia que eles querem aprovar agora, ou travestida agora de projeto de lei. dosimetria, É, dosimetria. ela se dá quando o processo nem acabou, não foi publicado ainda o acórdão, talvez semana que vem saia, e as defesas sequer apresentaram embargos que poderão fazê-lo. Então, o processo nem foi concluído e eles já querem anistiar.